Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Irmãos, depois de milhares de anos, os habitantes da terra estavam corrompidos. Exceção feita a Noé e a sua família, todos os demais estavam corrompidos, estavam agindo com violência e tudo aquilo que aborrece o Senhor. Deus preservou Noé, Deus preservou a sua família, Deus preservou um casal de cada animal na arca, mas Deus destruiu toda a humanidade sobre as águas, no dilúvio. E alguns perguntam, sempre fazem essa pergunta: onde estava o amor de Deus? Aonde estava a compaixão do Senhor com toda a humanidade? A compaixão de Deus e o amor de Deus estava com Noé e sua família, que ainda não estavam corrompidos, e com as gerações vindouras, né, de Noé e a sua família. Então entenda, irmãos, Deus age dessa maneira. Quem não tira a contaminação não está demonstrando amor às pessoas que podem ser contaminadas. Muitas vezes você fica com compaixão, amor tem que ter, mas tem um limite, porque essa pessoa que você está tendo pena, dó, compaixão, essa pessoa está prejudicando muita gente, ela está contaminando muita gente com boas intenções, bom comportamento. E antes que todos sejam contaminados, deve-se agir. Não financie, não apoie o pecador. Ore por ele, mas não apoie, não financie. Tenha compaixão com quem o pecador está prejudicando. Porque muitas vezes é fácil: ele está no pecado, mas vamos orar por ele, vamos ter paciência com ele. Vai tendo paciência, mas até um determinado ponto. Porque chega numa determinada situação que ele começa a contaminar pessoas boas, pessoas que andavam no caminho certo. E é assim que Deus age. Você quer ver um outro caso? Gênesis 19, 24. Diz assim: então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades e o que nascia da terra. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que praticavam aquilo que Deus abomina, aquilo que é abominação para o Senhor, que era a perversão sexual. Sodoma e Gomorra tinha uma prática constante de todos, da perversão sexual, homem com homem, mulher com mulher, prostituição, adultério, fornicação. E Deus decidiu acabar com as duas cidades em função disso. Deus preservou Ló e a sua família por intercessão de Abraão, mas destruiu as duas cidades. Foram destruídas, foram queimadas, foram fulminadas. E a pergunta de novo: aonde está o amor e a compaixão de Deus? Da mesma maneira que responderemos agora, estava com todas as outras cidades que poderiam ser contaminadas por Sodoma e Gomorra. Por isso Deus agiu duro. Então, cidades que poderiam ser contaminadas pelas práticas de Sodoma e Gomorra foram preservadas. Elas tiveram a compaixão e o amor de Deus. Porque entenda, irmãos, tem pessoas que estão na perversão total, mas se você
for tendo compaixão infinita com ela, tendo dó, pena infinita com ela, você só está prejudicando a ela e as pessoas que podem ser contaminadas por ela. E Deus, Ele não quer essa contaminação. Deus, Ele preserva a massa. Entendam, irmãos, Deus estava com todas as sociedades, porque Deus tira, sem dó, o fermento que pode levedar toda a massa. E Deus faz isso por amor e compaixão à massa. Deus quer preservar a massa. Por isso que Ele acaba, por isso que muitas vezes Ele extermina, como exterminou a humanidade em Sodoma e Gomorra, para que não houvesse contaminação das demais cidades. Então, naquelas e em muitas situações, Deus fez aquilo que é direção para nós fazermos. Eu não digo que você vai destruir Sodoma e Gomorra, porque já está destruído, ou vai destruir qualquer cidade onde haja perversão sexual, ou qualquer tipo de abominação. Mas nós temos que ver o exemplo do Senhor e agir como o Senhor age. E como o Senhor age? Deus, Ele dá um basta em algumas situações. Então nós devemos também dar um basta, dar um stop em certas situações das nossas vidas. Dar um basta, dar um stop com certas pessoas na nossa vida. Irmão, é uma palavra dura, mas nós devemos aprender a dar um basta em algumas coisas e acabar com sofrimentos, acabar com contaminações, acabar com perdas, porque muitas vezes nós temos perdas, sofrimentos durante vários anos, porque nós não damos um basta em algumas situações, não damos um chega, um stop com algumas pessoas. Nós não estamos fazendo bem a elas, não estamos fazendo bem a nós, e estamos prejudicando as pessoas que estão sendo contaminadas por elas. Então é necessário, aquilo que se diz popularmente, cortar o mal pela raiz. Nós devemos aprender a dar um basta em algumas situações. Veja como o Senhor Jesus agiu em João 13:26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele, em Judas, Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faze-o depressa. O Senhor sabia que Judas o trairia, que estava roubando, que estava traindo. O Senhor também sabia que Judas se perderia por toda a eternidade. E por que o Senhor não o impediu? Por quê, irmãos? Porque o Senhor já havia dado, o Senhor tinha dado a Judas 3 anos de oportunidades. Entenda, irmãos, 3 anos o Judas andando com o Senhor Jesus, com infinitas oportunidades de conversão, de arrependimento, de mudança. E o Senhor chegou num certo ponto aonde Ele deu um basta. Mesmo andando com o Senhor, Judas deixava Satanás entrar no seu coração. E o Senhor deu um basta. Disse: vai, faz depressa o que você tem que fazer. Chega. O que você quer fazer, o que você tem que fazer, vai e faça depressa. Irmãos, há muitos que andam com o Senhor e deixam Satanás entrar no seu coração, através de mágoas, inveja, ganância, pensamentos ruins, etc, etc.
E nós devemos fazer como o Senhor, dar um basta na ajuda, dar um basta no apoio, dar um basta na cumplicidade. Essa é a palavra. Quando você não dá um stop, um basta em determinadas situações, você está sendo cúmplice. Nós estamos sendo omissos. Entendam, irmãos? E Deus quer que nós ajamos como Ele agiu. Nunca deixe de orar por alguém, mas o apoio, o financiamento, o tapinha nas costas, dê um basta nisso. Há quanto tempo você tem financiado? Há quanto tempo você tem dado oportunidades e a pessoa não muda? E não vai mudar. Não vai mudar porque ela está tranquila, ela está na zona de conforto. Você que acha que ser cristão é ser bonzinho, está financiando o erro. Está sendo cúmplice do erro. Dá um basta nisso, irmão. Chega. Stop. Não faço mais isso. Deus deu um basta na humanidade. Deus deu um basta em Sodoma e Gomorra. Em várias outras situações. E nós devemos aprender a dar um basta em algumas situações e também com algumas pessoas na nossa vida. Porque em muitos casos só está faltando isso para a pessoa mudar. Só está faltando isso para o seu sofrimento acabar. Você é que está prolongando o seu sofrimento quando você não diz chega. Não apoio mais, não financio mais, não ajudo mais. Vou continuar orando, mas não vai ter a minha cumplicidade. Chega, basta. Nós devemos aprender a dar um basta em algumas situações e com algumas pessoas. Entenda, irmãos. O Senhor disse para Jeremias, em Jeremias 7,16, disse: Jeremias, basta, não ore mais por esse povo, Jeremias. Deus mandou Jeremias parar a oração de intercessão pelo povo, porque o povo estava na idolatria. O povo, apesar de todas as intercessões e orações de Jeremias, continuava se corrompendo na idolatria. Irmãos, orar, nós hoje não temos o direito de parar e não devemos parar de orar por ninguém, porque a palavra do Senhor diz: orai sem cessar. Ore, mas ore para que a pessoa seja liberta, ore para que a pessoa se converta. Muitas vezes você ora para que a pessoa prospere. Está errado. A prioridade é a conversão. Porque se ela prosperar e não estiver convertida, ela vai perder tudo. Vai se frustrar mais. Vai continuar afastada de Deus. Então, irmãos, como o nosso Deus age, devemos agir para que a situação mude. Muitas pessoas sofrem com familiares, sofrem com situações, porque não dão um basta, irmão. Não fala, chega, não ajudo mais, vou continuar orando, mas não ajudo mais, não financio mais, não apoio mais. Chega, basta. Aí você vai ver a situação mudando, irmão. Aí você vai ver o sofrimento acabando, irmã. Porque só está faltando isso. Imagine se Deus não desse um basta em Sodoma e Gomorra. Toda a região e toda a humanidade teriam se corrompido de novo. E aí Deus enviaria fogo, porque o dilúvio foi uma vez só, para exterminar todos. Irmão, está faltando posicionamento do cristão. Ser cristão não é ser bobo. Ser cristão é ser justo. Ser cristão é ser imitador de Cristo. O Senhor falou para Judas, 3 anos, como se tivesse de 3 anos comigo, Judas. Não se arrependeu, está me traindo. Então vai, chega, basta, Judas. Vai fazer o que você quer fazer. E faz-o depressa, o Senhor disse.
O caso de Ruth. A Ruth estava sofrendo lá em Moabe, perdeu o marido, perdeu os filhos, perdeu tudo. E ela falou: chega, basta, vou voltar para a minha terra. Deus falou para Abraão: Abraão, você quer prosperar? Então basta, chega de ficar por aí, sai da tua terra. Irmãos, nós precisamos aprender a dar um basta, um stop, se nós quisermos abortarmos sofrimentos, perdas, prejuízos, e ver pessoas que você apoia, que você financia, se corrompendo cada vez mais, não mudando, só piorando. Chega. As clínicas de recuperação em viciados, eles têm uma certa estratégia, mas tem algo que eles fazem que está de acordo com a palavra. Para ele mudar, para ele lutar contra o vício, ele tem que perder tudo. Quando ele perder tudo, aí ele vai ver o que o vício está fazendo com ele, o prejuízo, e aí ele vai lutar contra. Ele vai parar de... Mas enquanto você estiver dando comidinha na boca, suquinho gelado, prestando dinheirinho, dando tampinha nas costas, né? A pessoa não vai mudar. Mas quando você falar: chega, ponto final, assuma as consequências, tá? Aí a situação muda. Há um caso de um homem de Deus, o apóstolo Paulo, o que ele fez foi uma atitude extrema, mas ele deu um basta. Primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 20. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. O apóstolo Paulo deu um basta para Alexandre e Himeneu. Entregou-os a Satanás. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque eles não paravam de blasfemar contra Deus. O Paulo falou: chega, basta. Entregou a Satanás, para que eles parassem. Porque imagine o exemplo que ficou. Se aquele que blasfema contra Deus não tiver sanção nenhuma, punição nenhuma, o que vai virar as coisas? Que exemplo que vai ficar? E aí, o Paulo os entregou a Satanás. Irmão, você não vai entregar ninguém a Satanás, você não tem autoridade que o Paulo tinha para isso. Mas dê um basta, irmão. Fala: não, chega, não apoio mais, não financio mais, estou dando um basta aqui, estou dando um stop. Dê um basta e afaste-se de certas pessoas. Aquela pessoa que vive murmurando, basta, irmã. Fale de bênção, fale de promessas, chega de murmuração. Aquela pessoa que vive fofocando, fala: basta, não quero ouvir mais. Porque da mesma maneira que você está falando dos outros, você vai falar de mim para os outros. Basta. Aquele que vive blasfemando, como Alexandre e Himeneu, basta, não quero mais saber, e afaste. Você vai ver como a sua vida vai melhorar. Tem certas situações, tem certas pessoas que são um entrave, fonte de sofrimento para nós. Nós vamos continuar orando, mas não vamos mais apoiar, financiar, nem ter aquela harmonia. Basta, chega. Porque corre o risco de você se contaminar, irmão. Não, eu vou lá para Sodoma e Gomorra e eu vou lá evangelizar o pessoal de lá. Eu vou lá pregar a palavra para eles. Eu vou ficar lá um tempão. Sabe o que vai acontecer, irmão? Vai se corromper, irmão. Vai. Eles tentaram corromper os anjos que foram enviados por Deus. Então, afaste, dá um basta, irmão. Continua orando, mas dê um basta. Agora, por favor, ninguém atire o sapato nem a bolsa em mim, como fizeram com Butch, mas vamos até Mateus 19:5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe,
e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. E aqui no versículo 6 diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Quantas pessoas usam esse versículo para combater a separação? E a palavra de Deus mostra que Deus quer união, que Deus não apoia a separação, não quer separação. Mas veja o texto aqui, de quem ele uniu, irmão. Olha o texto que diz aqui: porque o que Deus ajuntou. Então, se não foi Deus que ajuntou, irmão, se não foi Deus que ajuntou, esse versículo muda. Ele muda. O homem não pode separar o que Deus ajuntou, mas aquilo que Deus não ajuntou, irmão, medita nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque há uniões onde as partes vivem discutindo, vivem se degladiando, vivem brigando, vivem se estressando e vivem traumatizando os filhos. Os filhos ficam traumatizados, complexados de ver tanta briga. Antes que aconteça o pior, basta, chega, stop. Nesse caso, deve-se dar um basta, antes que aconteça alguma desgraça, onde os filhos cresçam revoltados, caiam complexados, traumatizados, caiam até nas drogas, porque só vê briga e confusão dentro de casa. Um querendo pegar o outro pelo cangote, como se diz. Nesse caso, irmão, não foi Deus que uniu, não foi Deus que ajuntou. Como é que você sabe, pastor? Porque Deus não vai juntar ninguém para ficar a vida toda brigando, irmãos. Não é esse o propósito de Deus. Unir dois para que passe a vida toda se ofendendo, se humilhando, atacando, brigando, e em alguns casos até se matando. Não foi Deus que ajuntou. Então, o basta, aquilo que Deus ajuntou, respeite. Não se atreva a separar. Mas aquilo que não foi ajuntado por Deus, irmão, antes que ocorra algo pior, antes que os filhos fiquem numa situação desesperadora, basta, chega, irmãos. Não estamos aqui apoiando divórcio. Nós estamos dizendo que aquilo que Deus não ajuntou, aquilo que Deus não uniu, pode, em muitos casos deve ser separado. Eu sei que muitos vão atirar o sapato em mim, né? Mas é verdade, irmãos. É verdade. Aquilo que Deus ajuntou, nem pense em separar. Mas aquilo que Deus não ajuntou, porque tem certas uniões que foi o diabo que fez. Porque as pessoas vivem se matando e prejudicando todos, a família toda, e principalmente os inocentes dos filhos, quando são crianças. Então dê um basta, dê um stop nesse relacionamento que Deus não aprovou, que Deus não ajuntou. Mateus 25, 26. Só não pode dar um basta no pastor. Mateus 25, 26. Irmãos, a gente precisa aprender em algumas situações, dar um basta, dar um stop, antes que o prejuízo aumente, antes que as perdas aumentem, né? Antes que a situação chegue numa situação desesperadora. Em muitos casos a pessoa sofre durante anos, porque ela não tem coragem, ou não tem entendimento, à luz da palavra de Deus, para falar: chega, basta, não quero mais, não apoio mais, não financio mais, não ajudo mais. O Senhor fez isso com Judas.
Judas, 3 anos de oportunidades. Chega, Judas. Vai e faz o que você quer fazer, mas faz-o depressa. O Senhor Jesus não correu atrás do Judas. Vem cá, Judas, você vai se perder, Judas. Não faça isso, Judas. Não, ele pregou para o Judas durante 3 anos, mas chegou num ponto que... Chega. Mateus 25, 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o mesmo com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Basta, tira o talento dele. É o que está dizendo o Senhor. O Senhor deu um basta e tirou o talento do servo que não deu retorno. Não deu retorno e ainda criticou. Falou: o senhor é duro, que faz isso, que faz aquilo. Recebeu uma oportunidade, não usou o talento, não deu retorno, ainda criticou o Senhor. Dê um basta, um stop em quem não dá retorno, em quem só desperdiça e critica. Tem algumas coisas, irmão, que você está fazendo, financiando, investindo, que não está dando retorno. Dá um stop, irmão. Não basta nisso. Se você continuar financiando, emprestando a quem não dá retorno, você só vai aumentar o seu prejuízo. E Deus não vai te dar mais, porque Deus não dá mais para quem desperdiça ou para quem financia o desperdício. Entendam, irmãos? Corte as suas perdas, dê um basta no desperdício e prospere, irmão. Prospere. Aquele filho, aquele parente, né? Aquele cunhado que vive pedindo e não dá retorno, não paga, não dá satisfação. Se você não der um basta, ele não vai mudar. Se você não der um basta, você vai aumentar as suas perdas. Faça como o Senhor, faça como os homens de Deus, dê um basta, um stop em certas situações da sua vida. Chega. Fala para o diabo, chega. Eu não aceito mais. Eu não quero mais isso. Chega. Como é que nós expulsamos o mal? Em nome de Jesus, sai. É um basta. É um stop que nós damos na ação do inimigo. E nós vamos continuar fazendo. O Senhor assim o fazia. Então, preserve-se. Preserve a massa. Deus preservou a massa para que não se contaminasse. Seja justo. Não seja bobo, seja justo. O cristão não tem que ser bonzinho, ele tem que ser justo. Porque o bonzinho é enganado pelo inimigo. Cai e vive caindo em golpes. Não se contamine. Não se prejudique. Aprenda, saiba dar um basta, um stop em algumas situações, com algumas pessoas, e viva melhor. Você vai ver, irmãos, que muitas vezes você vai dar um basta, vai tirar um peso das suas costas. Um peso enorme. Porque o Espírito Santo te incomoda, irmão. Mesmo você estando lá ajudando, paparicando, financiando, você sabe que não está certo, sabe que a pessoa não muda, né? Sabe que às vezes ela abusa até mais, sabe que ela não valoriza. O Espírito Santo te incomoda, mas quando você dá um basta, é um alívio, irmão. É um alívio. Quando Deus acabou com Sodoma e Gomorra, as cidades ao redor ficaram aliviadas. Irmão, aliviadas. Porque estavam vendo que aquela contaminação ia se espalhar. E se Deus não desse um basta, ia se espalhar. Ia contaminar toda a massa. Antes que toda a massa seja contaminada, dê um basta. Nós precisamos aprender a dar um basta, um stop em certas situações e com determinadas pessoas. Nunca deixe de orar por elas, mas
pare o financiamento, pare o apoio, corte o desperdício, corte o mal aí pela raiz, em muitos casos. Amém, povo de Deus? Vamos orar.